Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Rafael, vou estar ministrando aqui essa disciplina para vocês. Bem, sou vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, professor do curso de Contabilidade. E nessa disciplina a gente vai tratar sobre os principais termos usados em custos. Essa disciplina ela foi reaberta e é vinculada à especialização em gestão financeira da Universidade Federal do Cariri. Trataremos acerca do conceito de gastos, desembolso, investimento, custo, despesa e perda. Nesse momento, iremos entender o conceito de cada um deles e mais à frente iremos trabalhar com exemplificações. Então, vamos lá fazer uma leitura de cada um desses conceitos. Gasto, ele é um sacrifício financeiro, ou seja, uma saída de recursos da entidade, com que a entidade arca na realização de uma atividade ou outra transação qualquer, representado por entrega de um recurso ou promessa de entrega de ativos, que são normalmente em dinheiro. Então, o conceito de gasto ele se refere a um sacrifício financeiro que é provocado por uma saída de recursos da entidade, ou de recurso, impropriamente dito em dinheiro, ou um determinado ativo. No conceito de investimento, é um gasto, porque é a saída de recursos da entidade, que ele é ativado em função da vida útil e da geração de benefícios futuros, ou seja, uma vez que se realiza um investimento, é com foco em um objetivo futuro, que também é um bem de caráter permanente, ou seja, não destinado e não utilizado para venda. A exemplo de um maquinário que é adquirido para a produção de mercadoria. Então, esse maquinário não é posto à venda, ele é adquirido por meio da saída de um recurso da entidade, ou seja, de um gasto, e ele tem o caráter de gerar benefício econômico futuro para a organização. Já no conceito de custos, nós temos que também é um gasto, também é uma saída de recurso, que é relativo ao consumo, ou seja, a utilização de recursos, sejam bens ou sejam serviços, que serão utilizados na produção de outros bens ou serviços. Ou seja, o custo ele está relacionado ao consumo e à produção da mercadoria que será vendida e do serviço que será prestado. Então, no conceito de custos, temos que sempre que associar não a compra da mercadoria, não a compra da matéria-prima que será utilizada, mas sim ao consumo daquela mercadoria. Então, o custo ele está diretamente relacionado ao consumo da matéria-prima para a prestação do serviço ou para a construção de um determinado bem. No conceito de despesa, temos que também se classifica como um gasto e ele é relativo a um bem ou um serviço. Veja que também temos aqui a terminologia que será consumido, seja de forma direta ou de forma indireta, para obtenção de receitas. Ou seja, aqui está relacionado à venda. E, consequentemente, remuneração do capital próprio da entidade ou de um capital de terceiro, que está vinculado diretamente ao resultado. Então, uma vez que o custo se relaciona à construção do produto que será vendido ou do serviço que será prestado, a despesa ela se relaciona com a venda daquele produto ou com a venda daquele serviço. Ou seja, a despesa está relacionada não à construção do produto, mas à venda, ao resultado daquele produto. No conceito de desembolso, nós temos que é um esforço financeiro, ou seja, uma saída de recurso da entidade
que está associado ao pagamento, ou seja, à saída de caixa. Seja o caixa, seja uma conta bancária, conta banco movimento, ou seja, um investimento de liquidez imediata. Então, esse é o conceito de desembolso. É um esforço financeiro que está associado ao pagamento, à saída de caixa. Já no conceito de perda. Então, uma vez que o gasto ele tem um caráter muito mais amplo, muito mais macro, quando a gente fala que o gasto ele é ou a saída imediata ou uma promessa de saída futura, ou seja, ele é um sacrifício que será feito, né, para compra de um investimento, para a realização de um custo, para a realização de uma despesa. O desembolso ele já se associa diretamente não só a uma promessa de saída de recursos, mas ele se associa à saída efetiva do recurso, à saída do nosso caixa. No conceito de perda, nós temos que é um bem ou um serviço que também, vejam, se associa ao consumo. Então, na contabilidade de custos, a palavra-chave é o consumo daquele material. Se relaciona, né, de forma anormal ou de forma involuntária. Então, quando tratamos sobre a perda, é vinculada ao consumo, que por sua vez também se relaciona a um consumo que foi anormal, aquele consumo precisa ser anormal, e aquele consumo também precisa ser involuntário. Então, nesse momento, a gente vai identificar, né, os eventos a seguir como desembolso, como custo, como despesa, como perda ou como investimento. Então, inicialmente, um incêndio na nossa fábrica. Então, no item A, um incêndio na fábrica, esse incêndio, ele é algo anormal e ele também é algo involuntário, ou seja, não depende da nossa vontade que a fábrica pegue fogo ou não. Então entra justamente no conceito de perda. Consumo de matéria-prima utilizada na produção. Ou seja, esse consumo ele está vinculado à produção do nosso produto. Então entra como um custo. Baixa da mercadoria vendida. Essa baixa da mercadoria vendida é justamente o cálculo do custo da mercadoria vendida, que é o CMV, que é o estoque inicial mais compras menos o estoque final. Então também corre no custo, que é justamente o custo da mercadoria vendida. Gastos com propaganda. Essa propaganda ela não se vincula à produção do nosso material, do nosso item que será vendido ou na prestação do serviço. É sim para aumentar o volume de vendas. Então, ela se classifica como uma despesa de marketing. Despesa. Reconhecimento dos salários dos diretores administrativos e de sua secretária, que empregam as suas atividades na venda das mercadorias. Justamente por isso, também é uma despesa. Depreciação de máquinas na produção. Uma vez que essas máquinas são utilizadas na produção, nós temos um custo de produção. Depreciação do caminhão que faz entrega dos produtos vendidos. Então, nós temos uma despesa. Compra de máquina para a produção. Nós temos um investimento. Reconhecimento dos salários dos operários de
produção. Então, a despesa sempre vai estar relacionada à venda, o custo sempre relacionado à produção. Então, nós temos um custo de produção. Pagamento de salários. Aqui vai depender. Esse pagamento de salários, ele está vinculado ao pessoal do administrativo, né, e por sua vez a sua secretária, ou do pessoal que trabalha na produção. Mas nesse momento a gente pode classificar somente como um dispêndio, que é uma saída de recursos da entidade. E na deteriorização da matéria-prima vai depender. Essa matéria-prima ela está sujeita a uma deteriorização que é normal, que acontece pela sua composição. Se isso acontecer, é um custo de produção. Agora, se foi algo anormal ou de forma involuntária, aí a gente teria uma perda. Então aqui, dependendo, né, mais um detalhe, se tivesse mais itens, né, que a gente pudesse classificar referente a essa letra K, seria um custo ou uma perda. Então, vamos adiante. Nesse próximo tópico, a gente vai tratar sobre o custeio por absorção. Então, custeio significa apropriação de custos, ou seja, existem os custos diretos e os custos indiretos, que a gente vai trabalhar mais à frente, e é necessário que se exista um sistema de custeio para a alocação dos custos indiretos, uma vez que eles não são facilmente identificáveis e associados aos produtos, né, às mercadorias que foram produzidas. Assim, existem o custeio por absorção, o custeio variável, o custeio ABC, ou por atividade, e o RKW, entre outros. Nessa aula, a gente vai começar a tratar sobre o custeio por absorção. Custeio por absorção é o método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, que esses princípios eles estão presentes lá na estrutura conceitual da contabilidade, no CPC 00, nascidos da situação histórica mencionada, que é justamente a evolução, quando a gente saiu lá de uma contabilidade em que era compra e venda de mercadoria e começou-se a inserir na produção da mercadoria justamente os insumos de produção. E aí surgiu a necessidade da contabilidade de custos. Consiste na apropriação de todos os custos, ou seja, vinculados à produção da mercadoria e à prestação do serviço, os custos de produção aos bens que foram elaborados, e só os de produção. Todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os serviços que foram feitos. E por meio dessa divisão, a gente pode encontrar o custo unitário de produção, que foi o valor total que foi gasto, né, por meio dos custos, e a quantidade de matéria-prima que foi a quantidade de material para venda, né, que foi produzido, de mercadoria. Aqui nós temos o custeio por absorção. As despesas, elas vão diretamente lá para a demonstração do resultado do exercício, para que seja calculado o nosso lucro operacional, e os custos, por meio do estoque de produtos, se relacionam à venda, que por sua vez é calculado o custo daquele produto que foi vendido, o CPV. Já no custeio por absorção para empresas que são prestadoras de serviço, né? Aqui a gente viu as empresas manufaturadas. No custeio por absorção para empresas prestadoras de serviço, as despesas também vão diretamente para a demonstração do resultado do exercício. E o custo ele figura na prestação de serviço, culminando aqui no custo dos serviços que foram prestados. Existem também justamente os critérios
de rateio que também vão ser trabalhados na próxima aula, na segunda aula de revisão para a avaliação. Então, nesse primeiro momento, era justamente uma revisão acerca dos principais tópicos iniciais e daqueles conhecimentos que são necessários para que se entenda minimamente a contabilidade de custos. No segundo tópico, a gente vai estar aprofundando e afunilando ainda mais esses conhecimentos. Então, eu parto de um pressuposto que essa disciplina já foi trabalhada e que vocês estão justamente pagando elas novamente, né, por meio dessa reoferta, para que obtenham a certificação de especialista em gestão financeira. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. O meu e-mail é josé.botelho@ufca.edu.br e vamos trabalhando juntos para que todos consigam a aprovação na disciplina.